Planeta Vênus. Suas nuvens são feitas de ácido sulfúrico. A 482 graus Celsius, sua superfície é quente o suficiente para derreter chumbo. Vênus hoje é muito semelhante à visão bíblica do inferno. Esse pode ser o local mais hostil no sistema solar. No entanto, bilhões de anos atrás, Vênus era muito semelhante ao planeta Terra. Ninguém sabe por que ele mudou. Uma nova sonda está em uma missão para descobrir isso. O que teria transformado Vênus de um paraíso promissor em um local inóspito e infernal? Estaria o planeta Terra fadado a terminar como Vênus? Mistérios da ciência. O planeta Vênus. 9 de novembro de 2005. Um foguete russo Soyuz é lançado do Cazaquistão levando uma minúscula espaçonave europeia chamada Venus Express. Sua missão: viajar os 402 milhões de quilômetros até Vênus e descobrir por que o planeta se desenvolveu de maneira tão diferente do planeta Terra. Durante séculos, a superfície de Vênus foi um enigma, obscurecida por camadas de densas nuvens. Como Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, cientistas supunham que ele seria quente e úmido. Alguns até mesmo imaginavam um paraíso tropical. A estufa perfeita para a vida. Vênus deveria ter a mesma temperatura que a da Terra, e era isso que pensávamos nos anos 50 e início dos anos 60. Imaginávamos que fosse como Miami. O que estava realmente acontecendo sob as nuvens? Nos anos 60 e 70, enquanto a NASA explorava Marte, a União Soviética lançou uma sonda até Vênus. Com o codinome Venera, a sonda enviou as primeiras imagens da superfície do planeta. Imagens não de um paraíso tropical, mas de um deserto hostil. Muita poeira e nada de água. Em vários aspectos, Vênus se assemelha ao seu irmão gêmeo, a Terra. Semelhantes em termos de tamanho e composição, eles provavelmente se formaram a partir da mesma nuvem de gás mais de 4 bilhões de anos atrás. Mas, ao contrário da Terra, 85% de sua superfície são compostos de vulcões extintos e lava solidificada. As nuvens são formadas por ácido sulfúrico mortal. A pressão atmosférica é 90 vezes maior do que a da Terra, suficiente para esmagar um carro. Mas a maior surpresa é a temperatura. A atmosfera é quase toda composta de dióxido de carbono. Assim como na Terra, esse gás funciona como vidro em uma estufa, permitindo a entrada da luz sem deixar o calor sair. Na Terra, níveis cada vez mais altos de dióxido de carbono estão elevando a temperatura em alguns graus. Mas em Vênus, o efeito estufa levou a temperatura às alturas, a níveis quentes o bastante para derreter chumbo. Descobrimos que as temperaturas ali são de mais de 480 graus Celsius, o que nos deixou perturbados. A superfície é tão quente que rochas brilham no escuro. Vênus deixaria um visitante da Terra desorientado. Com o planeta permanentemente encoberto por nuvens, você ficaria sem orientação. Não há estrelas, não há sol, não há sombras. Em vez disso, a luz é difusa e de um vermelho sobrenatural. Pense numa cor bastante acentuada de um pôr do sol no planeta Terra. Então imagine aquela cor vindo de todas as direções de uma maneira bastante difusa. Aquela seria a luz em Vênus. Mas o primeiro desafio da nave é simplesmente chegar lá inteira.
5 meses e 402 milhões de quilômetros depois, a nave se aproxima de Vênus e da etapa mais perigosa. Chegar até a órbita exigirá velocidade e ritmo perfeitos. O espaço nunca é seguro. Alguma coisa pode dar errado e você tem que estar preparado para isso. Se for rápida demais, Venus Express se desviará para o espaço infinito. Devagar demais e o empuxo gravitacional do planeta a fará colidir com a superfície. Você está caindo cada vez mais rapidamente em direção ao seu alvo. Está surgindo no céu muito rapidamente. Você tem 1 hora e meia para o dia real de chegada e é realmente complicado. Você quer se certificar de que vai conseguir atingir o ponto certo em relação a Vênus e de que está se inclinando ao redor do planeta da maneira correta. Para entrar em órbita, Venus Express precisa reduzir a velocidade em 4.828 km por hora. 11 de abril de 2006. O motor é acionado para reduzir a velocidade da nave. Durante 10 minutos, Venus Express desaparece atrás do planeta. Se não conseguir chegar à órbita, ela se perderá. Não há uma segunda chance. Uma missão de 4 anos depende dela frear no momento certo. A manobra mais crítica está acontecendo sem vermos nem ouvirmos nada da Terra. É um momento assustador porque você perde a comunicação durante 10 minutos e todos ficam ansiosos para saber o que acontece. A órbita pioneira da nave tem início. Uma busca de milhões de dólares para desvendar os segredos de Vênus. Mas primeiro a nave precisa chegar mais perto. Em uma rota elíptica ao redor dos polos do planeta, a nave cai de mais de 64 mil quilômetros acima da superfície para apenas 249,4 quilômetros. Agora começa o trabalho. A tecnologia a bordo representa um avanço significativo em relação à última missão a Vênus em 1990. Antes disso, uma sonda não conseguiria analisar a superfície de Vênus sem que aterrissasse. Todas as sondas tinham uma vida curta. Eram esmagadas pela pressão, derretidas pelo calor e corroídas pelo ácido. Com essa missão, cientistas descobriram uma maneira de estudar a superfície sem aterrissar e mantendo a sonda em segurança. A Venus Express vê o planeta usando infravermelho, um comprimento de onda invisível ao olho humano. Ao contrário da luz visível, a infravermelha consegue penetrar áreas de nuvens menos densas, permitindo que a sonda veja através das nuvens a atmosfera limpa abaixo. Agora, pela primeira vez, cientistas podem revelar Vênus em 3D a partir do solo. A olho nu, estamos limitados a uma visão de 1% da atmosfera superior de Vênus. Nas regiões mais acima, vemos estas névoas. Olhando com luz infravermelha, podemos ver através de toda essa névoa muito mais abaixo na atmosfera e consegue, na verdade, chegar à superfície. De quase 250 quilômetros de altura, cientistas irão explorar essas janelas de infravermelho para mapear a superfície em detalhes nunca vistos antes. Seu mapa irá documentar exatamente quais as diferenças entre Vênus e a Terra. Depois disso, eles esperam descobrir o porquê disso. Apesar de décadas de exploração, nosso planeta irmão ainda pode nos surpreender. E em pouco tempo, a Venus Express faz uma descoberta surpreendente. Uma nave espacial está em órbita ao redor de Vênus em uma missão para solucionar um mistério. Vênus deveria ser como o planeta Terra. Entretanto, bilhões de anos atrás,
Vênus tomou seu próprio rumo e se transformou na rocha ardente que é hoje. Enquanto estuda a camada exterior da atmosfera, a Venus Express descobre a primeira pista para o que teria dado errado. Ela detecta partículas escapando para o espaço, principalmente hélio, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio formam água. Durante anos, cientistas discutiram se a atmosfera de Vênus continha alguma água. Alguns argumentavam que se o primitivo planeta Terra tinha água, Vênus também teria. Talvez o suficiente para formar um oceano cobrindo 90% do planeta. Entretanto, a Venus Express detecta apenas uma pequena quantidade de vapor de água na atmosfera. Se todo aquele vapor fosse condensado sobre todo o planeta, isso criaria uma camada de água que mal chegaria a 2,5 centímetros de profundidade. Se Vênus já teve um vasto oceano, o que aconteceu com ele? A maioria dos cientistas acreditava que ele havia simplesmente evaporado. Mas enquanto a Venus Express está em órbita ao redor do planeta, os cientistas estão elaborando uma nova teoria. Eles acreditam que o culpado ainda seja o Sol, mas a causa é mais do que simples evaporação. O Sol sustenta a vida na Terra. Ele também emana um fluxo constante de partículas mortalmente carregadas. Elas correm a velocidades de quase 3 milhões de quilômetros por hora. É o chamado vento solar, capaz de devastar planetas desprotegidos. Ao redor do planeta Terra, há um campo magnético que protege nossa atmosfera. Esse campo é formado por movimento em nosso núcleo de ferro à medida que o planeta gira. Mas Vênus não tem campo magnético. Cientistas acreditam que ele talvez gire lentamente demais para formar um. A rotação é tão lenta que um dia aqui dura quase 2/3 de um ano terrestre. Na Terra, uma rotação leva 24 horas. Em Vênus, 243 dias. Sem um campo magnético como o da Terra, Vênus está muito mais vulnerável a ser afetado pelo vento solar e por energia na atmosfera superior, que remove a atmosfera e a lança no espaço. Hoje, cientistas acreditam que uma combinação de evaporação e vento solar fez desaparecer a umidade do planeta. Vênus está mais próximo do Sol do que nós e, portanto, é mais quente. Seus mares primitivos evaporaram para a atmosfera. Talvez aquele vapor de água ainda esteja aprisionado nas nuvens se não fosse pelo vento solar. Usando química simples, os cientistas conseguem reconstruir como isso pode ter acontecido. Em primeiro lugar, a energia do Sol divide o vapor de água em hidrogênio e oxigênio. Em seguida, o vento solar choca-se contra a atmosfera, arrancando as moléculas das nuvens. No decorrer de bilhões de anos, a água é perdida no espaço. O oxigênio e hidrogênio detectados na atmosfera são as últimas gotas daqueles antigos oceanos. A perda de água transformou Vênus de um planeta quente e úmido em uma rocha ardente. A atmosfera também mudou, de vapor de água para dióxido de carbono. Vulcões antigos liberaram trilhões de toneladas de CO2 e provocaram uma reação em cadeia. Um efeito estufa incontrolável, levando a um aquecimento global exacerbado. Vênus é hoje o lugar mais quente em nosso sistema solar. Mais quente até do que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol.
Vênus é o exemplo marcante de catástrofe climática. Aquecimento global devastador e um inferno cósmico. Se o planeta Terra estivesse mais perto do Sol, ele seria como Vênus. A vida na Terra pode ser um golpe de sorte. Mas, no final, partilhamos o mesmo destino. Há muito tempo, os cientistas achavam que Vênus era como a Terra. Venus Express mostrou como ele se transformou em um mundo estéril. Há mais revelações sobre as nuvens. Na superfície, as nuvens parecem calmas. Mas quando a nave liga seu espectrômetro imagiador térmico de luz visível e infravermelho, suas imagens mostram como o cenário se transforma. Violentas tempestades assolam o planeta. Nos polos, ciclones monstruosos agitam a atmosfera. Sistemas de tempestade que fazem com que as piores condições atmosféricas no planeta Terra lá pareçam uma brisa. Ao estudarem esse planeta misterioso, os cientistas observam algo surpreendente. Se por um lado Vênus gira lentamente, seus ventos atmosféricos viajam rápido. A Venus Express observa ventos dando a volta no planeta em meros 4 dias terrestres. Eles viajam 60 vezes mais rapidamente do que a velocidade de rotação do planeta. É o que os cientistas chamam de superrotação. Se a Terra fosse como Vênus, seus ventos dariam a volta no planeta em apenas 30 minutos. Uma velocidade de mais de 80 mil quilômetros por hora. Na Terra, a velocidade dos ventos é quase a mesma que a velocidade de rotação. Então, por que os ventos de Vênus são tão mais rápidos do que a velocidade de rotação do planeta? A resposta está nas nuvens. Em Vênus, a camada de nuvens chega a mais de 19 quilômetros de espessura. Tão espessa que somente uma pequena quantidade de energia solar chega à superfície. Grande parte dessa energia é retida nas nuvens superiores, mais de 64 quilômetros acima da superfície. Essa energia leva as nuvens a se movimentarem a velocidades vertiginosas. Como Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, a energia solar nas nuvens é maior, assim como a velocidade dos ventos. Ventos raros no planeta Terra, de mais de 300 km por hora, são comuns em Vênus. Cientistas sabem que o Sol impulsiona os ventos em Vênus, mas ainda não sabem exatamente como isso acontece, ou qual a quantidade de energia solar necessária para a superrotação. Os dados necessários para a criação de um modelo de computador detalhado da atmosfera de Vênus estão além das capacidades de Venus Express. Para saber mais a respeito dos ventos de superrotação, Kevin Baines, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, propõe uma missão para o futuro. Baines espera alcançar o impossível. Ele pretende transportar um balão até Vênus, inflá-lo e soltá-lo na atmosfera, carregando um conjunto de instrumentos científicos. Queremos fazê-lo voar até uma altitude de quase 50 quilômetros por até um mês, circunnavegando Vênus muitas vezes. Durante a circunnavegação do planeta, os instrumentos a bordo serão monitorados da Terra. Eles coletarão amostras dos elementos químicos nas nuvens venusianas e irão medir com exatidão os ventos variáveis. Parece um balão comum, mas é feito de materiais especiais, conseguindo suportar o ambiente de Vênus. Vamos colocá-lo em um lugar onde esteja na temperatura ambiente e praticamente na pressão da superfície da Terra, próximo disso. A única coisa com que temos que nos preocupar é com ácido sulfúrico, mas sabemos lidar com isso. Os dados coletados pelo balão
irão ajudar cientistas a compreender a complexidade da superrotação da atmosfera. Venus Express está equipada para solucionar um mistério encontrado por uma missão anterior. Um vórtice no polo norte de Vênus, semelhante a vórtices no planeta Terra. Nós o chamamos de furacões. Na Terra, eles se formam quando o ar quente e úmido do oceano é aquecido pelo Sol e sobe para formar nuvens. À medida que mais energia entra no sistema, as nuvens começam a girar, criando um furacão. Mas Vênus não tem oceanos aquecidos agindo como combustível. Portanto, o que ocasiona a formação dos furacões? A Venus Express desce para o hemisfério sul para verificar isso mais de perto. O que ela descobre deixa os cientistas estupefatos. Um enorme vórtice como um furacão, mais de 1.900 quilômetros de largura e mais de 20 de profundidade, 4 vezes maior do que o maior furacão no planeta Terra, e não um, mas 2 olhos. Cientistas acreditam que a existência dos vórtices não se deve apenas a ventos super rápidos, mas ao próprio movimento do planeta. Um imenso vórtice é causado por todo o ar que flui vindo do Equador. Este ar tende a afundar em algum lugar, o que provoca esse enorme vórtice com cerca de 2.000 quilômetros de diâmetro. Wilson acredita que o ar vindo do Equador flui para os polos, onde é sugado para baixo para formar o vórtice. Mas esse ar não se movimenta em uma linha reta. A rotação do planeta desvia seu curso. Ele sugere que esse processo, chamado efeito de Coriolis, produz os vórtices gigantescos. Vamos explicar o efeito de Coriolis usando essa mesa giratória, que é a mesma coisa que um planeta em rotação. Se eu deixar essa bola rolar pela mesa, você verá que ela corre em linha reta. E isso porque você, o observador, está parado, você não está girando com a mesa. Por outro lado, se mudarmos para um ângulo de câmera ou considerarmos um outro observador que esteja girando com o planeta, essa bola parecerá estar viajando em uma trajetória curva. Portanto, se o observador está girando com o planeta, então o objeto parece experimentar uma força à direita. E isso se aplica não apenas às bolas, mas também a blocos de ar na atmosfera. Se o ar em Vênus é aquecido no Equador e se movimenta em direção dos polos, ele é então direcionado para a direita se estiver no hemisfério sul ou para a esquerda se estiver no hemisfério norte. À medida que os ventos se movem para os polos, o efeito de Coriolis os faz girar, criando o vórtice. A teoria de Wilson parece lógica. Vórtices também ocorrem nos polos da Terra. Mas se por um lado o vórtice polar da Terra é relativamente estável, o monstro de 2 olhos em Vênus é um redemoinho em constante movimento. Para descobrir o que leva o vórtice a ser tão caótico, vamos recriá-lo. Wilson usa água para simular a atmosfera de Vênus. O tanque de água giratório simula a atmosfera giratória. E então temos esse fino anel que gira a uma velocidade diferente, mais rápido do que o restante da atmosfera. E o que descobrimos é que o fluxo nessa região é instável, ele oscila para dentro e para fora. E acreditamos que isso seja bastante representativo do que acontece ao redor das extremidades do vórtice polar, ao redor de Vênus. Quando Wilson acrescenta tintura, sua simulação revela as formas de deslocamento na extremidade do vórtice. E tudo isso é afetado pelo movimento giratório do planeta. O vórtice não é estável, ele se movimenta por toda parte. Você tem estruturas com 2, 3 lados, mudando a cada dia. É um lugar tremendamente turbulento e fascinante de se observar. Esses ventos caóticos mostram a força da atmosfera de Vênus. Mas vórtices não são os únicos elementos bizarros do clima. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. Em 9 de junho de 2006,
Venus Express descobre um fenômeno estranho. A nave detecta um distúrbio intermitente, como o som de um assobio. Um estouro eletromagnético breve e de baixa frequência. Esta é a gravação real. Para qualquer outra pessoa é algo confuso, mas para a equipe da missão é uma revelação. A indicação de relâmpago. Há muito tempo, o professor Christopher Russell, da Universidade da Califórnia, acreditava na existência de relâmpagos em Vênus. A descoberta feita pela nave traz um enigma. No planeta Terra, a água leva a tempestades. O ar quente e úmido colide com o ar frio. Gotas de água e cristais de gelo entram em atrito, criando cargas positivas e negativas. O acúmulo elétrico é descarregado na forma de relâmpago. A atmosfera de Vênus tem pouca água. A maior parte foi arrancada pelo vento solar. Então, o que mais poderia produzir relâmpagos? Graças a informações da Venus Express, uma teoria controversa ganha nova importância. A candidata de Russell para explicar os relâmpagos: nuvens de ácido sulfúrico. No planeta Terra, nuvens de ácido sulfúrico se formam quando o dióxido de enxofre é liberado por vulcões e se mistura com vapor de água. A mesma coisa acontece em Vênus. 2 décadas atrás, o projeto Magellan, a primeira nave espacial a mapear Vênus, descobriu vastas evidências de um passado vulcânico. Durante séculos, vulcões liberaram trilhões de toneladas de dióxido de enxofre. Alguns permaneceram como gás. O restante se misturou com vapor de água, formando nuvens de ácido sulfúrico. Os ventos rápidos energizam essas nuvens ácidas e criam as condições ideais para relâmpagos. Hoje acreditamos que sejam as nuvens de ácido sulfúrico e os ventos de Vênus que forneçam a fonte de energia na nuvem para a separação de carga. O ácido sulfúrico faz em Vênus o que a água faz no planeta Terra. Gotas ácidas entram em atrito, criando cargas positivas e negativas. Eu estava procurando relâmpagos e evidências de que eles realmente existem, e encontrá-las é uma espécie de vitória pessoal. A descoberta de relâmpagos é eletrizante. Relâmpagos são um ingrediente da vida. E uma surpresa ainda maior estava por vir. O planeta infernal pode não estar morto. Séculos atrás, os vulcões de Vênus lançavam vastas nuvens de enxofre. Entretanto, hoje testes mostram que há uma flutuação desses níveis. Como os vulcões descarregam grande quantidade de enxofre apenas quando entram em erupção, as flutuações significam uma coisa: os vulcões em Vênus ainda devem estar ativos. Cientistas encontraram vulcões ativos em apenas poucos lugares além da Terra. Em 2007, a sonda New Horizons captou uma erupção em Io, uma das luas de Júpiter.
Encontrar vulcões ativos no sistema solar interno é uma grande notícia. Isso significa que Vênus pode não ser uma rocha morta, mas um planeta vivo. Venus Express faz uma observação mais próxima. A sonda explora as janelas infravermelhas para ver através das nuvens. Abaixo, montanhas e vales, planícies regulares, crateras provocadas por impacto e pontos mais altos achatados como panquecas, tudo feito de lava. 85% da superfície de Vênus estão cobertos de lava. Esse número deixa cientistas intrigados. Para compreender os vastos campos de lava de Vênus, cientistas se voltam para seu irmão gêmeo, mais calmo. A crosta terrestre é formada por placas tectônicas encaixadas umas nas outras, que se movimentam sobre seu manto líquido. A maior parte da atividade vulcânica do nosso planeta ocorre nos locais em que essas placas se juntam ou se afastam, permitindo que o calor do núcleo escape. Missão alguma encontrou evidências de placas tectônicas em Vênus. Sua crosta é sólida. Sem placas tectônicas para resfriar Vênus, os cientistas sugerem que o calor de seu núcleo aumentou até que não pôde mais ser contido. E então, praticamente todo o planeta entrou em erupção, liberando tanta lava que a crosta foi reciclada e um novo planeta veio à superfície. Essa é uma demonstração de como Vênus foi coberto por uma nova superfície. Vamos demonstrar isso usando um pudim dentro de uma forma sobre uma chapa quente. Esse calor da chapa quente representa o calor radioativo de dentro de Vênus. E aqui estamos vendo os primeiros sinais do interior, aquecendo a crosta na superfície. E aquela crosta está estagnada, ela não está se movimentando. Ela está mantendo o calor dentro dela. E talvez neste momento a superfície possa até mesmo rachar em alguns lugares. E o material derretido, a rocha derretida sob a crosta, entraria em erupção e fluiria para fora, para a superfície, cobrindo todas as crateras e todas as montanhas. E nesse momento podemos ver várias erupções vulcânicas pequenas ao longo daquelas fissuras. A recobertura global transformou Vênus. Mas teria essa erupção gigantesca eliminado a prova de que Vênus e o planeta Terra foram outrora praticamente iguais? A identificação de rochas na superfície de Vênus não é uma tarefa fácil. Quando a rocha se aquece, ela muda de aparência. Suas características espectrais mudam. Devido ao calor em Vênus, as rochas na superfície parecem ser diferentes de rochas semelhantes no planeta Terra. Para superar o problema, cientistas estão aquecendo rochas no laboratório para ver como elas se modificam e para compará-las às que eles encontraram em Vênus. O que precisamos fazer é aquecermos rochas no laboratório, como estou fazendo aqui. Adquirir seus espectros e comparar tais espectros com o que conseguimos em Vênus. Eu posso dar um exemplo aqui. Isso é hematita, um minério de ferro vermelho muito comum. E, na verdade, um dos minérios que faz com que Marte pareça vermelho. No entanto, se você pegar esse minério vermelho e o colocar nas temperaturas de Vênus, ele se torna cinza e não vermelho. Levará um bom tempo até que os cientistas tenham uma litoteca, uma biblioteca de rochas para identificar aquelas em Vênus. Por enquanto, eles sabem que a maior parte do planeta está coberta por um manto de rocha vulcânica. Segundo os cientistas, essa nova superfície de Vênus surgiu 500 milhões de anos atrás. Um processo lento que levou dezenas de milhões de anos. Essa série de erupções cataclísmicas liberou trilhões de toneladas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono, trazendo o que o vento solar havia removido. Entretanto, pesquisas de Vênus revelam que nem todo o planeta recebeu uma nova superfície. Rochas nas regiões altas são muito mais antigas do que a lava que cobre a maior parte do planeta. Elas oferecem pistas acerca das condições no planeta em um passado distante.
Kevin Baines descobriu que essas rochas não tiveram origem em terra seca. A maior parte das rochas é basalto formado a partir da lava lançada por vulcões. Descobrimos que as áreas altas são especiais. Nas altas montanhas de Vênus, encontramos evidências de rochas que foram criadas na presença de água. Como se bilhões de anos atrás tivessem sido formadas, talvez em um oceano, e então processos geológicos as tenham feito vir à tona desde então. As rochas são provas substanciais de que Vênus já teve oceanos. O que provoca uma pergunta instigante. No planeta Terra, a vida começou nos oceanos. E outro ingrediente para dar início à vida são relâmpagos. E relâmpagos ocorrem em Vênus. Então, se Vênus teve água e relâmpagos, teria outrora tido vida? Cientistas têm inúmeras provas de que Vênus e o planeta Terra foram irmãos gêmeos. E que Vênus tinha dois dos ingredientes da vida: água e relâmpagos. Relâmpagos são importantes porque produzem espécies exóticas. Por exemplo, nitrogênio e oxigênio se combinam para produzir óxidos de nitrogênio, que são importantes para a vida e importantes para a produção de elementos químicos, que não podem ser produzidos de nenhuma outra forma num ambiente planetário. Com água e os meios para iniciar a evolução, talvez Vênus já tenha tido vida. E talvez ainda tenha. As primeiras pistas chegam com a Venus Express. Quase 250 quilômetros acima da superfície, uma câmera é alterada para ultravioleta. Ao contrário da infravermelha, o comprimento de onda mais curto da ultravioleta é espalhado pela camada de nuvem de Vênus, permitindo que os cientistas explorem as regiões superiores da atmosfera. Suas imagens revelam marcas escuras intrigantes nos locais em que mais ultravioleta está sendo absorvida. Isso mostra que algo mais, além de ácido sulfúrico, está aprisionando a luz do Sol. A equipe da missão chama as áreas escuras de áreas de absorção. Tem havido um grande interesse pelos absorventes de ultravioleta em Vênus. Eles absorvem cerca da metade da luz solar que atinge o planeta. Eles estão nas nuvens de Vênus e tem sido sugerido que eles possam estar associados a formas de vida. Formas de vida como micróbios, vivendo em ventos com a força de furacões, e nuvens de ácido sulfúrico, usando luz ultravioleta em uma fotossíntese singular. Mas que tipo de vida conseguiria subsistir em tais condições? A bióloga Lynn Rothschild estuda organismos que vivem em ambientes extremos. Ela descobriu micróbios, chamados extremófilos, vicejando em algumas das condições mais difíceis do planeta Terra, como no Parque Nacional de Yellowstone. Com a maior concentração de fontes térmicas do mundo, ele abre uma janela para como a vida poderia sobreviver em Vênus. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. O que vocês estão vendo atrás de mim é realmente o ponto inicial, a partir do qual as pessoas começaram a conhecer organismos que poderiam viver em condições extremamente acídicas. Antes disso, as pessoas achavam que condições como as do suco do limão seriam totalmente estranhas à região onde um organismo vivo poderia estar. Esses geysers, alimentados por vulcões, simulam condições em Vênus, quentes e acídicas. Esse fluxo é simplesmente fenomenal. pH de cerca de 3, aproximadamente 40 graus centígrados. Um pouco mais quente, mas é muito quente para se tocar. O que se vê aqui é praticamente uma cultura pura de alga vermelha. Sei que parece verde, mas na verdade são algas vermelhas que não têm pigmento vermelho. Extremófilos como esses conseguem sobreviver em ácido sulfúrico e a temperaturas acima do ponto de ebulição. Esses organismos evoluíram para sobreviver não apenas ao calor e ao ácido, mas a níveis de outros elementos químicos que matariam a maior parte das formas de vida.
Esses organismos, em especial Cyanidum, são realmente incríveis, porque não apenas vivem num pH baixo e em temperaturas quentes e fazem fotossíntese, mas também sobrevivem em CO2 puro dióxido de carbono. Nem mesmo Vênus tem um nível tão alto assim. Os organismos demonstram que a vida pode subsistir em ambientes quentes, acídicos e ricos em dióxido de carbono, como o de Vênus. Rothschild também encontrou micróbios que podem até mesmo se proteger contra a radiação ultravioleta. Na verdade, Rothschild descobriu que a vida na Terra pode subsistir a quase qualquer coisa. A vida pode subsistir no sal sólido, em água fervente, como a que vemos ao nosso redor, em Yellowstone. Pode existir em um pH de até 0, o mais baixo na escala normal de pH. Pode existir no gelo. Encontramos vida na Antártica, no Ártico. Vida em temperaturas de 113, talvez até mesmo 121 graus Celsius, muito acima da temperatura de ebulição da água, que é 100 graus centígrados. Se a vida consegue subsistir em Yellowstone, por que não em Vênus? Cientistas acreditam que a própria superfície é implacável demais. Temperaturas chegam a mais de 480 graus Celsius e a pressão é esmagadora. Mas não nas nuvens. Mais de 48 quilômetros acima, as temperaturas chegam a apenas 80 graus Celsius, muito mais próximas do tipo de calor a que resistem os micróbios no planeta Terra. Poderia a vida ter começado nos antigos oceanos de Vênus? Quando a água evaporou, os micróbios podem ter ido embora com ela. Aqui, nas nuvens mais frias e acídicas, eles poderiam sobreviver. Mas como a vida pode existir sem água? Há vapor de água nas nuvens em Vênus. E temos algumas indicações de que organismos no planeta Terra, líquens, por exemplo, podem usar vapor como sua fonte de água. Portanto, é bastante encorajador para a vida nas nuvens, pelo menos em termos de disponibilidade de água. Para saber se há vida em nuvens úmidas e acídicas, Rothschild coleta amostras de ar acima de uma fonte de água quente. O vapor acídico simula as nuvens de Vênus. É possível ver um pouco de verde aqui na boca. Isso é encorajador. Talvez realmente haja algo ali. Análises mostram que micróbios conseguem existir em vapor quente e acídico, sugerindo que a vida poderia sobreviver em nuvens de Vênus. Para colocar a teoria ainda mais à prova, Lynn envia organismos bem para o alto, para a atmosfera. Ela lançou todo um espectro de micróbios. Alguns para mais de 30 quilômetros. Uma região onde a temperatura e a pressão caem tanto que a maior parte das formas de vida morreria. Muitos dos objetos da pesquisa de Lynn Rothschild sobreviveram. Alguns pesquisadores chegaram até mesmo a encontrar organismos capazes de se reproduzir na atmosfera. A pesquisa mostra que a vida em nuvens quentes e acídicas é teoricamente possível. Talvez micróbios vivam nas nuvens de Vênus, ocultos naquelas estranhas manchas escuras. A Venus Express percorreu 140 milhões de quilômetros ao redor do planeta e completou 100 semanas de coleta de dados. Ela provou que no passado, Vênus se parecia com o planeta Terra, com um clima habitável, vastos oceanos e talvez até mesmo vida. Mas, estando perto demais do Sol, Vênus estava condenado. A Terra floresceu. Vênus secou. Mas até mesmo aqui a vida pode se desenvolver.
talvez protegida em meio a mantos de nuvens. É possível que tenhamos de esperar anos para que o segredo seja revelado. Mas um dia, uma outra missão a Vênus poderá encontrar o santo graal do espaço. Vida além do nosso mundo. Versão Marshmallow São Paulo. Prepare-se para uma viagem que ninguém mais ousaria fazer. Até o Sol. Acima da camada protetora da nossa atmosfera, você ficaria exposto ao impacto total da radiação letal do Sol. O ultravioleta queimaria sua pele em segundos. Em seguida, viria o câncer de pele. Depois, a catarata. Suas mãos estariam quentes o bastante para derreter chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam um congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente. Este prado vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto, e os oceanos ferveriam. Mais distante, e a Terra seria um deserto gelado. Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o calor através da pele, que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo, hidrogênio, o gás mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves.
1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York. Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor. E um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares, que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra. Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Essa diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente e a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e resfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão.
É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu. Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida, tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera. Nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo. É ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas.
E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este roda-moinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo. Ainda mais fundo, o plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo. O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. E então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar. E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São duas manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Don e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas não se trata só de fumaça e espelhos. Há muita ciência séria acontecendo por aqui. Don e Pedro não podem medir diretamente o magnetismo do Sol, mas conseguem ver seus efeitos. O sensor congelado vai observar a radiação infravermelha do Sol e calcular as mínimas variações em sua cor. E agora está tudo pronto. Don, você pode instalar os filtros enquanto eu coloco a agulha no lugar, por favor? Ok. Campos magnéticos fortes alteram a coloração de algumas das luzes do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor, e observando o quanto ela mudou, eles podem mapear a força do magnetismo em torno de uma mancha solar. Ok, Don, eu vou focalizar a câmera para nós podermos ver melhor a mancha solar. Ok, faça isso. Eles criaram uma imagem de como o magnetismo se comporta em torno das manchas solares. O campo magnético proveniente daquela mancha solar é quase como uma fonte que eleva-se no centro, muito concentrado, depois se espalha. E geralmente as manchas solares ocorrem em pares, ou talvez mais. E o campo magnético é proveniente de uma das manchas, talvez como no Polo Norte, de um ímã, e passa para outra mancha, que seria o Polo Sul.
Dentro do imenso ímã do Sol existem estes outros ímãs. O plasma do Sol rastreia as linhas de campos magnéticos entre os polos norte e sul. Quando o Sol fica mais ativo, o magnetismo é mais complexo. Então, a superfície é transformada em um tapete de agitação magnética. É isso que acarreta o surgimento de mais manchas solares. As manchas solares parecem escuras porque são mais frias do que o resto do Sol. As manchas formam-se onde o magnetismo é mais forte. O campo de força invisível desvia o calor em ascensão daquelas partes da superfície, tornando-as mais frias. Se você pudesse entrar no centro de uma mancha solar, veria que ela apresenta uma ligeira depressão. Tem mais ou menos o formato de um prato. As linhas do campo magnético do Sol estendem-se para o espaço. Às vezes, elas são delineadas por seus gases aquecidos e formam enormes arcos. Estas são as proeminências. As linhas magnéticas agem como tramas invisíveis, atraindo o plasma para fora. Elas podem pairar sobre o Sol durante semanas. Se você pudesse se aproximar de uma proeminência, veria a milhares de quilômetros, talvez um arco grande assim, com materiais flutuando ao longo do campo magnético. Não se vê o campo magnético, só se vê o material brilhante. Arcos de gás que poderiam ir da Terra até a Lua. As linhas de campos magnéticos, quando formam uma proeminência, seguem um padrão de forma igual ao que vemos em torno de um ímã, e é o mesmo padrão. Frequentemente, elas começam como pequenos arcos e depois aumentam. E durante um período de tempo, elas podem se desconectar, e o material então passa a flutuar no espaço. Um imenso estilingue solar lança longe milhões de toneladas de partículas. Pode até parecer lento, mas este plasma está a uma velocidade tamanha que poderia cruzar os Estados Unidos em menos de 1 minuto. Indicadores solares para 28 de outubro seguem. Fluxo solar 108 em Boulder A. Indicador 10. Repetindo, fluxo solar 108. Boulder, Colorado. Este é o Centro Nacional Atmosférico e Espacial. No Centro de Operações Atmosféricas do NOAA, nós monitoramos 24 horas por dia e 7 dias por semana. O indicador Boulder K0 100 horas UT em 29 de outubro era 3. Repito, hoje, 3. Courtney Williamson é o meteorologista do centro. Outras pessoas pesquisam e mapeiam as atividades do Sol. Uma das nossas preocupações é a atividade explosiva do Sol. A atividade solar vai estar baixa. Estas áreas mais claras são áreas de campos magnéticos muito fortes. E às vezes estes campos magnéticos tornam-se muito carregados. Quando isso acontece, eles precisam liberar energia e fazem isso na forma de uma explosão solar. 8 minutos após uma explosão, a Terra é bombardeada por raios X e ultravioleta que causam pane nas telecomunicações. 1984, toda a comunicação entre o avião presidencial e o controle de terra foi interrompida. Quando o presidente e a senhora Reagan desembarcaram na China, o comandante em chefe do exército norte-americano já estava sem contato há várias horas. Não havia nada que ninguém pudesse fazer a respeito. Até as comunicações por satélites foram afetadas. Em uma tempestade solar, raios de energia incineram a parte mais alta da atmosfera da Terra. O ar rarefeito se expande, trazendo para baixo satélites que normalmente estariam orbitando mais acima. Mas as explosões não são o único resultado. As proeminências podem parecer com arcos brilhantes na coroa do Sol.
mas quando vistas de frente, elas aparecem como faixas escuras e finas. E recebe um nome diferente: filamentos. As faixas escuras são os filamentos. Eles localizam-se na parte mais alta da atmosfera solar e às vezes são lançados pelo Sol. Quando isso acontece, eles seguem um vento solar e propagam-se na direção da Terra. O vento solar é um jato de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Nossa estrela sofre constantes explosões, enviando milhões de toneladas de elétrons e prótons para o espaço a cada segundo. Nossa primeira pista para a existência desse vento surgiu há algumas décadas com os cometas. 1986, cometa Halley. Atingidos pelo calor do Sol, seu gelo e poeira cósmica evaporam. 10 anos depois, o cometa Hale-Bopp, visto com duas caudas. Uma delas, um rastro amarelado de poeira e detritos que cobrem a trajetória do cometa. A outra cauda é de um azul elétrico. É gás brilhante, são partículas carregadas e, como uma biruta, movimenta-se na direção daquele vento solar. Esta cauda sempre aponta para a direção contrária ao Sol. Mas existem maneiras melhores do que cometas para ver o vento solar no espaço. Os satélites alimentam os monitores no Centro Nacional Atmosférico e Espacial. Estas são a densidade, a velocidade e o campo magnético do vento solar. Elas mostram a Joe Canches exatamente como o vento solar está soprando. No momento, a velocidade está em torno de 1.600.000 km por hora. Se fosse o dobro disso, nós teríamos uma condição que sabemos estar relacionada a atividades intensas de tempestades geomagnéticas na Terra. O Sorro pode vislumbrar a tempestade no horizonte. Como um disco no centro para filtrar o brilho do Sol, ele vê as partículas que estão sendo emitidas pelo Sol. Elas atingem o sensor da câmera e faiscam. Várias explosões de partículas vão bombardear o campo magnético da Terra. Isso tem um preço, às vezes com consequências devastadoras para o planeta. Esta imagem computadorizada mostra o campo magnético da Terra sendo bombardeado em 1997 por gigantescas rajadas de vento. O campo magnético normalmente calmo, mostrado aqui em cinza, sacode violentamente conforme as ondas de partículas o atingem. Tempestades como estas podem derrubar nossas centrais de energia elétrica. As mudanças bruscas no campo magnético agem como um dínamo, gerando eletricidade nos cabos de alta tensão. Os circuitos falham ou queimam. Quebec, 1989. Esta manhã, 6 milhões de pessoas em toda Quebec acordaram na escuridão. Os funcionários da Hydro-Québec acham que o blackout foi causado pelo Sol. Escuridão em Montreal. Mas luzes para o resto da América do Norte. As partículas que derrubaram energia em Quebec alcançaram a Terra e produziram a aurora boreal e austral. Elétrons em alta velocidade jorram pelas linhas de campos magnéticos da Terra. Como a eletricidade que faz brilhar uma lâmpada de neon, eles colidem com o oxigênio da nossa atmosfera. E brilham. A quantidade de energia liberada pelo Sol é fenomenal.
Se nós pudéssemos, de alguma forma, armazenar toda a energia que atinge a Terra em um único dia, ela seria suficiente para suprir a necessidade de energia do mundo inteiro durante 30 anos. Se pudéssemos aproveitar essa energia. Quando se trata de energia solar, Dave Reeves sabe que é preciso pensar grande. Barstow, Califórnia. Bem, estamos na maior usina de energia solar do mundo. Dave tem mais de 1 milhão de metros quadrados de refletores. Nós produzimos energia suficiente aqui, na média, para cerca de 50 mil casas. Em seus gigantescos campos na Califórnia, apesar de não cultivar nada, ele ainda consegue ter uma colheita. Estamos recolhendo a energia do Sol, concentrando-a com esses refletores em forma de parabólica para um tubo central, onde temos um fluido que aquece e depois transporta esta energia em forma de calor para conversores de calor que a transformam em vapor. O fluido dentro do tubo é óleo, aquecido pelo calor do Sol. Mais quente do que chumbo derretido, cada metro quadrado de refletores capta energia suficiente para alimentar 5 aparelhos de TV. Da luz do Sol, às luzes elétricas. Apesar de ter programado 500 mil de refletores para seguirem a trajetória do Sol no céu, alguns raios solares ainda escapam de Dave. Nós contamos cerca de 30 dias nublados por ano, além de dias que são parcialmente nublados. Mas isso ainda nos deixa uma grande maioria de dias claros e ensolarados. A energia solar jamais vai fornecer toda a nossa eletricidade. Mas por que tentar captar a energia de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de nós? Algumas pessoas querem uma estrela um pouco mais próxima. General Atomics, San Diego. Bem-vindos à fábrica de estrelas. É aqui que eles se atrevem a fundir átomos. Em um certo sentido, nós somos como uma mini fábrica de estrelas. Nós produzimos algumas coisas muito quentes aqui, muito mais quentes do que qualquer outra coisa na Terra. Rick Lee vai entrar na pequena câmara, onde os cientistas estão tentando produzir uma estrela na Terra. Ele veste roupas protetoras para manter a asepsia. Um contágio a 200 milhões de graus de temperatura causaria danos inimagináveis. Esta fábrica de sóis é a última tentativa de um sonho de 50 anos, uma fusão nuclear controlada. É um monstro da engenharia. Tudo isso para tentar reproduzir o que o Sol faz todos os segundos de todos os dias. Apesar de ser um cientista, para embarcar nesse projeto, Rick precisou aperfeiçoar-se em uma arte. Bom, é meio apertado aqui. É como dar à luz. Mas se eu ficar de lado e for avançando por aqui... Espera. Girando um pouquinho... Colocando os pés aqui em cima e andando pela parede, não é assim tão difícil. O Sol comprime os átomos juntos com a gravidade. Rick utiliza uma outra força. Usaremos campos magnéticos muito fortes para comprimir estas partículas, tempo suficiente para se fundirem. Até podemos pensar nisso como uma garrafa magnética. Eles começam injetando uma pequena quantidade de gás no anel. Eles usam eletricidade para separar seus elétrons e transformá-los em plasma carregado eletricamente. Então ele pode ser movimentado através do magnetismo. Vai encher quase até aqui. E depois nós vamos ligar os eletroímãs lá fora que vão produzir campos magnéticos para comprimir o plasma quente até esse tamanho, onde a parte mais quente, a parte mais densa, ficará assim do tamanho da minha cabeça. Mas apreender o plasma com magnetismo já foi comparado a segurar gelatina com elásticos. Atualmente, eles só conseguem manter a fusão por alguns segundos. É incrivelmente sedutor criar um Sol na Terra, porque o combustível, hidrogênio pesado, é barato.
É uma variedade de hidrogênio que ocorre naturalmente na água do mar. Controlando a fusão, esta seria uma fonte barata de energia para as gerações futuras. Eclipse no Caribe. Uma coincidência cósmica. A Lua está com o tamanho e a distância perfeitas para encobrir o disco brilhante do Sol. Somente quando o Sol estiver completamente eclipsado é que será seguro retirar esses óculos especiais. Então, será possível observar a camada externa e secreta do Sol, a coroa. Apesar de estar 3/4 encoberto, ainda é dia claro. A escuridão diurna abate-se sobre Curaçao. A Lua devora as últimas porções do Sol. Falta pouco. Agora, com o brilho encoberto, a coroa, a camada externa branca e brilhante do Sol, está visível. Surgindo acima do Sol, um pontinho de luz, e mais um a sudoeste. São Júpiter e Vênus. Apesar da Terra estar na escuridão, estes dois planetas, a milhões de quilômetros de distância, estão no lado iluminado do Sistema Solar. Mais abaixo, às 2 da tarde, está escuro como a noite. Imagens de um outro eclipse. Nem todos os campos magnéticos são arcos fechados. Alguns estendem-se para fora e a coroa os segue em raios. As linhas magnéticas lançam-se para o espaço e às vezes é possível ver uma proeminência. Do lado direito, uma coluna de gás aparece além da borda da Lua. Uma espiral rosada vista a olho nu apenas durante o eclipse. Mas o eclipse no Caribe termina em apenas alguns minutos. É como um anel de diamante, quando os primeiros raios do Sol incidem sobre os vales da Lua. Os cientistas gostariam de ver a coroa todos os dias, mas os eclipses são raros e difíceis de acompanhar. Então eles os produzem. Há 70 anos, neste belo observatório francês, eles tiveram a ideia de colocar um pequeno disco na frente do telescópio a fim de criar um eclipse mesmo com o Sol brilhando. Eles observam o que acontece em torno da coroa do Sol. Durante 2 semanas, as proeminências aparecem e somem, e a expulsão de partículas enche a coroa e aumenta o vento solar. Isso dá ao Sol um halo avermelhado. Fora da nossa atmosfera, o satélite SOHO consegue uma imagem ainda mais clara. Combinando isso com uma imagem do Sol, nós podemos ver como a atividade na superfície lança partículas na coroa. Mas a radiação e os ventos não são as únicas coisas que o Sol emite. Partículas minúsculas, os neutrinos, jorram do cerne nuclear. Um subproduto da fusão. Eles são como o resíduo do escapamento de um carro, que podem nos indicar como o motor nuclear está funcionando. Sudbury, Ontário. O Observatório de Neutrinos Solares. Durante 3 anos, a mais de 1,5 km de profundidade, eles escavaram uma imensa caverna com 10 andares de altura. O coração do detector, onde eles esperam capturar alguns neutrinos, é um gigantesco tanque de água. Se nossos olhos pudessem ver os neutrinos, eles choveriam com mais violência do que a pior nevasca imaginável. Nada entra em seu caminho. Atravessar 2.000 metros de rocha não é nada para essas partículas.
Esta experiência requer o equivalente a 300 milhões de dólares em água pesada. Eles não podem comprá-la, então pediram emprestado. Lá se vão mais de 6 milhões de dólares pelo ralo. Eles usam a água pesada porque ela produz um pequeno flash quando é atingida por um neutrino. E este flash é o que eles estão buscando. Fusões nucleares diferentes produzem tipos diferentes de neutrinos. O tipo de neutrino e sua quantidade são fortes indicadores do tipo de reação que está acontecendo. Nenhum outro experimento pode nos contar tanto a respeito do núcleo do Sol. Existem cerca de 100 bilhões de neutrinos passando através da ponta do meu dedo a cada segundo. Mesmo assim, com 1000 toneladas de água pesada, o melhor meio para detectar neutrinos no nosso detector só acontece uma vez por hora, de um neutrino produzir um flash de luz que nós podemos observar. Descendo, no nosso caso, a uma profundidade de 2.000 metros, nós temos um grande paredão de rocha para evitar que os raios cósmicos atinjam o nosso detector. Assim, se colocássemos o detector na superfície da Terra, ele brilharia como a aurora boreal. O caçador de neutrinos Duncan Hepburn trabalha em um observatório solar onde o Sol nunca brilha. Mas além de desvendar os segredos do núcleo do Sol, este experimento também vai nos contar a respeito dos próprios neutrinos. Com este conhecimento, estaremos no caminho para saber o destino final do cosmos. O observatório de neutrinos precisa ser um lugar extremamente limpo. Tudo no mundo é radioativo, em certo grau, em níveis baixos. E a nossa defesa é manter o lugar extremamente limpo para que não caia nenhuma poeira no detector. Este laboratório subterrâneo é mais limpo do que uma sala de cirurgia. Duncan precisa se higienizar. Todo mundo que entra toma um banho. O mecanismo básico para detectar um neutrino é: ele vem do Sol, através de nossa Terra, para dentro da água pesada. Água pesada, mas os átomos de hidrogênio desta água têm um nêutron extra. Esse nêutron é o alvo. Quando é atingido por um neutrino, uma partícula de alta velocidade é liberada. Pense nisso como um jogo de bilhar e de repente nós veríamos uma bola correndo muito rápido. Ele produz um cone de luz azul. Portanto, em torno do tanque de água pesada, colocamos 10.000 sensores de luz que estão sintonizados para captar esta luz azul e contar sua incidência. Este cone de luz indica a direção de onde veio o neutrino. Este é um sinal muito valioso porque nós sempre podemos comparar com o lugar onde achamos que o Sol se encontra no céu naquele momento. Além de desvendar os segredos do Sol, o projeto Sudbury conseguiu nos ensinar muito, muito mais. A questão mais fundamental da ciência pode ser respondida aqui. Os flashes na água podem revelar quanto os neutrinos pesam. Sabendo disso, podemos prever o futuro do universo. Existem mais neutrinos do que qualquer outro tipo de partícula no universo. Se eles possuírem uma massa, mesmo que minúscula, isso pode influenciar a atual expansão que está acontecendo desde o Big Bang e talvez até gerar um Big Crunch há bilhões de anos no futuro. Mas qualquer que seja o fim do universo, a morte da nossa estrela acontecerá bem antes. Em 3 bilhões de anos, qualquer vida terrestre estará condenada ao crematório. O Sol perderá seu equilíbrio e o pêndulo vai se alternar entre a fusão e a gravidade. O hidrogênio remanescente vai aflorar e explodir para fora, enquanto o núcleo de hélio vai brilhar muito mais do que o hidrogênio jamais brilhou. Com a expansão do Sol, os planetas mais próximos serão incinerados. As calotas de gelo de Marte derreterão. O Sol, maior, mas não tão pesado, perderá sua atração sobre os planetas e eles se afastarão.
Rajadas de ventos escaldantes atingirão os planetas mais afastados. Saturno será desmembrado até o núcleo e seus anéis de gelo vão derreter e ser vaporizados. Antigo gigante, Júpiter agora parece modesto, encoberto por sua lua Europa, cuja calota de gelo derreteu e transformou-se em oceanos. O sistema solar está irreconhecível. O Sol consome a si mesmo agora, tornando-se uma anã branca, alimentando-se das cinzas elementares das fusões anteriores. Em sua fase final, ele lança imensos jatos de poeira cósmica, e os resíduos de sua morte alcançam muito além de seus antigos planetas. A ampulheta esgotou-se para o sistema solar. O Sol, que nutria e proporcionava vida para seus filhos, agora os devora. Ele lança suas cinzas ao vento cósmico, para que sejam reunidas em nuvens, e depois formar novas estrelas, novos planetas, e talvez nova vida.